Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista com o vereador Ricardo Raimundo, o capitão Neves e o Francisco Donizete. Hoje falando sobre cidadania e religião. A gente vai continuar esse nosso bate-papo, falando bastante sobre cidadania, a questão dos movimentos que vem ocorrendo no Brasil recentemente. Agora eu queria saber da parte da Igreja Católica, como a Igreja Católica tem orientado seus fiéis com relação a ter uma postura que reflita as atitudes de Cristo na sociedade. Bem, a gente pode falar isso aí porque existe uma passagem bíblica muito interessante em que os fariseus perguntam para Jesus: nós vamos pagar os impostos ou não? Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a igreja esclarece que um cidadão cristão católico que se propõe a exercer a sua cidadania, a ser político, ele tem que saber que ele está lá para representar bem a sua comunidade, sendo uma pessoa ilibada, íntegra, que tenha seu comprometimento com a palavra, assim como nosso Deus, Jesus Cristo, tem, que ele possa prometer uma coisa e ele possa cumprir, né? O exemplo maior nós temos o nosso Papa agora, o Papa Francisco, pelas ações que ele tem comprometido perante o mundo, demonstra que realmente ele está preocupado com aquilo que nós estamos aqui representando, porque nós somos assim, a igreja ela é vista como um ícone, né? E esse ícone tem que passar para aquele cidadão simples como que uma pessoa tem que se comportar numa atividade pública, principalmente como político e como cidadão para exercer sua cidadania, né? Mas exemplos aí maior, que agora aí vemos esses escândalos existem em todas as áreas, né? Em todo o movimento, até na sua família. O que precisa a pessoa ter a coragem de exercer. Então a igreja ela prega que o cidadão que se envolve em política saiba do seu envolvimento com Deus, do seu envolvimento com a comunidade, que ele possa ser uma pessoa comprometida com aquilo, tudo que ele promete e execute. Eu acho que é o principal, a palavra básica da igreja é comprometimento, que é a palavra que nós temos que ter nessa parte política voltada à cidadania. E a religião, é claro. Francisco, você faz parte do movimento familiar cristão. Como é que você vê também essa relação igreja e família? Hoje, a família, como é que você vê? A família hoje está estruturada, ou muitos casos, vocês têm vários casos assim de ter que socorrer famílias que apresentam uma desestrutura, vamos dizer assim. Só uma correção, que na verdade é Encontro de Casais com Cristo, né? É outro serviço da igreja, né, no caso, né? O movimento seria um outro trabalho da igreja, né? Mas no ICC, no caso, eu estou como integrante da equipe dirigente, né, juntamente com a esposa, porque o casal é um trabalho de casais, né, que envolve casais para casais, né? O fundamento do ECC, ele tem por objetivo a evangelização da família, né? Então ele procura aqueles casais, um serviço que ele foi idealizado pelo padre Alfonso Pastore, certo? E em 1970, já está com 43 anos, e Tupã já está, esse ano vai ocorrer o 83º encontro, né? E então ele busca a evangelização das famílias. Então o desenvolvimento do ECC ele ocorre em 3 etapas. Então a pessoa que faz a primeira etapa, ele segue, por exemplo, nas demais etapas, né? Então tem tudo uma sequência. E o Encontro de Casais com Cristo, ele segue todo um documento, que é documento chamado Documento Nacional. Então todas as regras que acontecem dentro do ECC, a gente tem de obedecer o que consta do documento nacional, porque tem toda uma sequência de seu desenvolvimento, certo? E agora, o que a gente procura são formados grupos, né? A partir do momento que a pessoa faz a primeira etapa, que os casais fazem a primeira etapa, aí são formados grupos, e dentro desses grupos os casais têm a possibilidade de ir, no caso, estudando a questão da família, a educação dos filhos, né? E aí vai aprofundando, né? Os casais também têm a possibilidade também de conhecer os documentos da igreja, né? E também numa outra etapa, os casais vão ter a possibilidade de partir para a parte social, que é a doutrina social da igreja, né? E então o sistema de assistência,
a pessoas carentes, né? Entidades, então nesses sentidos, né? A gente pode até falar o seguinte, que a gente não faz parte do movimento familiar cristão, mas não somos contra, pelo contrário, é um movimento voltado para a família. Nós estamos falando da paróquia São Pedro Apóstolo. O principal que eu vejo sempre do Encontro de Casais com Cristo é que muita gente talvez não conheça muito a nossa igreja. E às vezes eu vejo assim que a pessoa vai para um lado, vai para o outro, vai para a maçonaria, vai não sei o que mais, aquele negócio todo. E a nossa igreja, a finalidade do ECC, ela tem 3 temários, que é o primeiro, que é o sacramento do matrimônio, onde você vai falar sobre o casamento, consequentemente vai falar da educação dos filhos. Depois, na segunda fase, tem os documentos da igreja. E a terceira etapa do Encontro de Casais com Cristo, que chama-se a parte social. Por exemplo, mesmo nós fazemos parte de um grupo, nós já fizemos uma atividade de beneficência no final do ano, fomos fazer a entrega de uns presentes lá para um grupo GAV que tem acho que é Jardim Guanabara, Santa Rita ali, na né? Vila Santa Rita. E nós somos agora, todas as segundas, quartas-feiras do mês, nós temos uma missa do ECC, com a finalidade de mostrar ao cidadão o que é a nossa igreja. Quer dizer, às vezes as pessoas pensam que a igreja é só rezar. Não é só rezar. É como às vezes um dia eu vi uma pessoa falando numa palestra que o interessante é que você vai numa missa é você ouvir e ouvir. Não adianta chegar a ouvir. Se você não ouviu, não entendeu nada, isso aí é a cidadania. Então, o Encontro de Casais com Cristo, uma das finalidades é fazer com que o casal conheça melhor a igreja católica, né? Que ele possa se inserir nos movimentos sociais da nossa igreja, que ele possa participar de uma pastoral, né? E ele possa viver a vida. O Encontro de Casais com Cristo não é para resolver problemas de família, é para fortificar os laços de família com a esposa, com o marido, não é para a mulher, não é para o homem, é para a família. Você tocou num ponto da questão da educação dos filhos. Você acredita que hoje os pais, eu pergunto até para o vereador também, quero saber a opinião do Ricardo, estão omissos com relação à educação dos filhos, estão deixando para o Estado, deixando para a escola, passando a responsabilidade para os outros? Eu noto, sim, sinceramente, trabalhando na igreja, que as pessoas têm medo de assumir um compromisso. Como eu sempre falei do início aqui, né? Os pais, às vezes eu sou taxado assim meio como chato, né? Com meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um é de 28, outro com 30, e às vezes eles falam... Eu vou até contar um caso assim, bem rapidinho, porque exemplifica bem assim, o papel de um pai, né? Uma vez eu estava falando com minha filha, eu falei assim, minha filha, você tem que fazer isso e isso. Ela falou assim, mas pai, o senhor é chato, hein? Por que o senhor quer que eu faça tudo isso? Porque eu já tive 16 anos, você já teve 30? Então, às vezes, o pai esquece de dizer, e o filho, às vezes, não compreende, que quando um pai lhe passa uma orientação, ou uma norma, algum procedimento, é porque ele já vivenciou aquilo lá. É uma transmissão de experiência, de vivência, que ele aprende na sua prática. E, às vezes, nós, pais, não queremos que os nossos filhos tenham os mesmos problemas que nós tivemos. Queremos que eles sejam melhores, porque... eu acho que na igreja ninguém casa para não ter filhos. O ponto de equilíbrio é que se você casar, chegar e dizer assim, olha, eu vou casar e não vou ter filho, não vai ser realizado o casamento. Porque o casamento principal é para você procriar, para você germinar, para você colocar uma semente. Então os pais hoje, independente de querer ou não, eles têm que ter a sua cidadania, eles têm que exercer seu direito, eles têm que fazer com que o seu filho siga dentro das normas, com educação, orientação, sem excessos, né? Sem exageros. Mas eu acho que o principal exemplo que um pai pode dar, que pode responder essa sua pergunta, ele ser o exemplo para o seu filho, sabe? Um exemplo de cidadão. E é claro que às vezes ele vai ter esse inconveniente, entre aspas, né, de cumprir o seu papel de pai. Hoje em dia, às vezes, a pessoa fala, não, vai para a escola que aprende. Ele aprende alguma coisa na escola, mas eu tenho que ser responsável pela sua educação, porque, afinal de contas, ele vai ser um cidadão no futuro e não vão lembrar do professor ou do diretor. Vão lembrar da escola, vão lembrar que ele é filho do Capitão Nézio, é filho do Francisco, é filho do Ricardo. Não sei se o Tiago já tem filho, né? Já tem. Então, vai ser filho do Tiago. Então, eu acho que nós temos que preocupar com a função do pai hoje em dia é se preocupar com a sua cria. É a palavra bíblica, inclusive, né? A sua cria. Com certeza, como o Nézio falou, a família é a base de tudo, né? Se você tem uma boa família, com certeza, se você tem uma boa árvore, que é um pai e uma mãe, você vai ter bons frutos. E nós somos nossos exemplos, nossos filhos, né? Eles crescem aprendendo com nossos exemplos, não com as nossas palavras, com nossos atos, né?
Então muita gente se acha de um jeito e na verdade é de outro. Você é o que seus atos fazem, o que a sua atitude faz e o que os outros veem como você é. Então, esse encontro com Cristo, na verdade, vai te dar a ferramenta, a base, para você poder chegar em casa e instruir melhor tua família, né? Instruir melhor seu filho. Muitos pais, na ânsia de ganhar valores, esquecem que os verdadeiros valores estão em casa, né? E depois que você perder aí o controle da situação, o controle dos seus filhos, às vezes tem, como o Néstor falou, tem que puxar a orelha, chegar aqui, não, eu já fiz isso. Quer dizer, se eu tenho um dia de vida a mais, eu tenho mais know-how que o outro. A gente tem exemplo. Então a gente procura, não existe pai ou mãe que queira prejudicar um filho, né? Então a gente vê que não pode proteger ao extremo, porque lá fora o mundo não é isso, né? Lá fora ele não vai ter toda a proteção que ele teve lá dentro. Então você tem que explicar o caminho é esse, participa disso, participa daquilo. Existem muitas pessoas sofrendo no mundo, o que nós podemos fazer, né? Quando você olhar para trás, que muita gente só reclama, fulano tem isso, muita gente é infeliz vendo o que os outros têm, e não é feliz vendo o que ele tem, né? E aí isso a gente tem que passar para os filhos, porque se você monta uma estrutura em casa, uma estrutura familiar, a chance do sucesso é muito grande, né? Nós estamos só de passagem, como o Zé falou, na verdade, há ser um matrimônio para você dar seguimento, né, na sua raça, na tua família, e o quão importante é, que às vezes a gente vê um filho tomando posse de alguma coisa, se destacando, a felicidade de um pai e de uma mãe de ver seu filho ali. Puxa vida, eu consegui cumprir o meu papel, né? Quantas pessoas estão no leito da morte e falam, bom, estou indo, mas estou contente, né? Estou deixando minha família estruturada, meus filhos todos estruturados, e eu sei que vão dar seguimento naquilo que meu pai me passou, meu filho vai continuar. Então isso que é gostoso, isso é o verdadeiro sucesso, né? Não adianta na ânsia, às vezes os pais, dar carro, dar dinheiro, dar isso, dar aquilo, mas o essencial, que é o amor da família, não estão dando. E aí você vê esses extremos da vida, né? Filho às vezes mata o próprio pai para conseguir alguma coisa, ou acaba entrando em droga, acaba entrando em badernismo, acaba entrando em roubo aí, porque não teve aquela estrutura em casa, né? E muita gente às vezes fala de um jeito, é bom de palestra, é bom de coisa, tudo, mas na verdade não age desse jeito. Então a gente tem que analisar a pessoa pelas suas atitudes, a família, né, pelos seus atos, e com certeza tanto a Igreja Católica como aquele que acredita num Deus, até a Igreja Cristã, está dando base, né? Numa igreja não se fala mal, não se fala nada da instrução. E muita gente às vezes fala, mas eu era ruim, eu estava assim, mas entrei numa igreja, a igreja me salvou. Na verdade, ele começou a acreditar num Deus, ele se salvou, ele se curou. O que ele recebeu foi uma mensagem de alguém mais instruído, alguém mais que já conhece a luz, a verdadeira luz aí, que está passando por ele um pouquinho da experiência. Falou, a vida é assim, cara, isso, às vezes nossos atos nos condenam, né? E aí acaba jogando, o sistema está errado, não sei o quê, e na verdade ele não participa, né? Ele não faz a parte dele. A grande pergunta é, o que é que você faz para melhorar o sistema? Acabou. A gente está na igreja mesmo, só para complementar o que você falou aí, a gente preocupado, a gente fundou até um site, aí a Paróquia São Pedro Apóstolo tem um site, né, que é www.matrizsampedro.org.br, para passar para o cidadão, né, o cristão, a informação, que é o básico. Nós temos agora, vai começar dia 5 de agosto, vai começar um curso de alfabetização de adultos, com a finalidade de colocar em prática o trabalho social da igreja. Então vai ser um trabalho gratuito, oferecido, né, está sendo divulgado, e vários outros eventos que nós fazemos. Temos até, como eu falei para você no intervalo, tem um grupo da Ordem Demolei, que eles estão realizando no final de semana uma colaboração espontânea que visa arrecadar fundo para o Servida e para o Lar Santo Antônio. Aí, até falei para o senhor, não se preocupe com a venda, porque ao você falar, você está exercendo sua cidadania, você está participando. Se você quer corrigir alguma coisa, você tem que participar. Não adianta tirar pedra. Você tem que evitar que a pedra atinja o espelho, construindo uma cidade melhor, uma atividade melhor. Eu acho que o papel do cidadão, como o Ricardo falou aqui, às vezes é você encarar os desafios. Sabe? Nós temos o exemplo de Jesus, que ele veio sabendo que ia ser crucificado e não fugiu em nenhum momento.
Esse é o maior exemplo que nós temos que ter. Encarar os desafios dentro da hierarquia, da disciplina, do respeito, das normas, exercer o seu direito, sabendo que tem dever, né? Eu acho que esse é o papel principal do cidadão, saber cumprir os seus direitos, mas saber que ele tem deveres. Tá certo. A gente está caminhando para o final do programa. Eu gostaria que o vereador Ricardo Raimundo deixasse suas considerações. Bom, a gente quer agradecer mais uma vez, agradecer o Neves e o Francisco. É um tema muito importante, o tema família hoje. E o recado que a gente pode dar aos pais, o senhor pai, a senhora mãe, os verdadeiros valores estão dentro da tua casa, estão do teu lado. Os filhos não nasceram com vício, não nasceram com essas atitudes, adquire com o tempo, né? Então, o mundo lá fora, você aprende de tudo, né? O mundo dentro de casa, quem ensina é você. Então, procurar passar para os seus filhos os bons comportamentos, uma religião, seja ela qual for, né? Quando você tem um Deus no coração, um Cristo no coração, você retribui melhor aos seus, às pessoas que estão ao seu redor, né? Você há um respeito melhor, e isso que está precisando cada vez mais. Então valorize mais, cada vez mais, as pessoas que estão ao seu redor. Não precisa de muito para ser feliz. O que nós precisamos é ter família e amigos. Esse é o verdadeiro valor da nossa vida. Capitão? Bem, a gente gostaria de agradecer ao espaço cedido, ao vereador Raimundo, ao Tiago pelas entrevistas, ao nosso amigo Francisco aqui. E a mensagem que a gente pode dizer é que o mundo é maravilhoso, mas precisamos trabalhar para que ele se torne mais maravilhoso. Não adianta nós fugirmos aqui dos aspectos, né? Às vezes na igreja a gente é meio crítico, mas o crítico porque a gente ama muito aquilo que a gente faz. E quando tem amor, existe o resultado final. A gente nos aposentamos, né? Mas eu sou daquele que eu acho que nós temos que vivenciar cada instante. E cada instante é você contribuindo com críticas construtivas, com ideias, com os objetivos, sendo exemplo, e que a família, como o Ricardo falou, é o alicerce de toda a instituição. Não importa. E outra coisa, acreditar em Deus. Eu acho que Deus é o princípio de tudo e a gente tem que colocar em prática os ensinamentos que nós temos no dia a dia, os exemplos dos nossos pais, e assim nós queremos cobrar dos nossos filhos com a única finalidade, que eles sejam a exemplificação da nossa ideia, e que a gente possa deixar uma semente, porque nós estamos na vida para construir alguma coisa. Então acho que participar, criticar, sugerir é cidadania, é religião, é Deus. Tá certo. Francisco? Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui, né? E eu só cumprimento, no caso como sendo integrante do ECC, né? Enquanto Casais com Cristo, informar os casais que tiverem interesse em fazer a primeira etapa, que já podem procurar as secretarias das paróquias, né? E para fazer a inscrição. Esse ano o encontro vai ser dia 20, 21 e 22 de setembro, certo? E do mais a gente agradece. Tá certo, né, fica um convite para vocês voltarem aqui para falar desse evento, né, bom, Ricardo? Com certeza. É só vocês marcarem que nós viremos com o maior prazer. Tá certo? Então tá jóia. Também gostaria de agradecer a presença do Ricardo, do Capitão, do Francisco, trazendo informações para a nossa sociedade. Para você que acompanhou o programa Ponto de Vista, muito obrigado pela companhia. Fique com a programação da TV Câmara, a TV do Povo.